Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É bom estarmos de volta, amém? Descansamos um pouco, corremos um pouco e estamos bem, graças a Deus, muito melhor do que merecemos. É sempre assim, a gente está melhor do que a gente merece, porque a graça de Deus está sempre sobre a nossa vida. É um tempo de graça que nós estamos vivendo. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema aí, superando os piores inimigos. Quem é o pior inimigo da sua vida? Sabemos que é Satanás, mas também a Bíblia fala um inimigo que está próximo de você, que está sempre ao seu redor, lutando contra a sua vida, que é a sua própria carne, tá? E não é isso aqui. Quando a Bíblia fala em carne, não é a sua carne, a sua pele. Na verdade, são desejos que se levantam muitas vezes sorrateiramente, devagarzinho, e vão minando a sua vida de fé. Então, no Velho Testamento havia um povo que sempre estava no pé dos israelitas, sempre estava no pé do povo de Deus, e apesar de Deus dizer, olha, esse inimigo vai ser derrotado, vai ser superado, não vai haver mais menção dele, nós sempre vemos esse inimigo se levantando. Então, na verdade, esse inimigo é um tipo, é um modelo, né, que vai ser superado. E nós vamos aprender como isso vai acontecer hoje à noite, tá? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus começando de trás para frente. Vamos começar em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e 18. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe na Bíblia, no celular, ou então aí na tela, né? Vamos lá, versículo de número 17 diz assim: lembrem-se de que os amalequitas, fale comigo, amalequita, lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, diga comigo, cansado, exausto, eles se encontraram com vocês no caminho, e eliminaram todos os que ficaram para trás, guarda essas palavras, e não tiveram o temor do Senhor. Agora você vai comigo lá para Êxodo, quando Moisés já sabia desse inimigo e também falou com eles a mesma coisa, só que numa situação real de combate. Diz assim, Êxodo 17, 8 em diante: sucedeu que os amalequitas, diga comigo, amalequita, vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns de nossos homens, lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. E Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando ele as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, diga comigo, cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que ele nela se assentasse. E Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Verso 13 e 14 ainda: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E depois o Senhor disse para Moisés: escreva isso num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, que hoje nós temos muito mais conhecimento bíblico do que na época de Moisés. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. Nós sabemos que Satanás sempre está ao nosso derredor. Mas nós também sabemos que a nossa própria carne milita contra o Espírito, trabalha contra nós. E nós queremos, Senhor, entender esses mecanismos a fim de destruir todo o poder carnal na nossa vida. Pedimos que o sangue de Jesus nos possibilite isso, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Olha só, é importante a gente notar que algumas pessoas na Bíblia
não são apenas personagens. Pode ir passando aí. Por exemplo, quando a gente fala da luta de um homem, não é, ou de uma situação que está acontecendo na sua vida, que se tornou enorme, que se tornou realmente forte, difícil de vencer, a gente sempre está dizendo que parece que é um Davi lutando contra um Golias. Tá? Se tornou uma forma de se dizer, não é, uma situação que nós passamos na nossa vida. E, por exemplo, a outra pessoa que nós falamos que é terna, materna, uma pessoa que realmente foi usada por Deus, entregue-se à ternura e ao cuidado, nós falamos de Maria. Não é? Então, Maria simboliza toda essa ternura, esse cuidado para com Jesus. Ou então nós temos também a traição. Não é? A gente sempre diz assim, eu não quero ser um Judas, ou aquela pessoa se tornou um Judas, ou alguém se tornou Judas na política. Então nós, não é, simbolicamente falamos de Judas como traidores, como aqueles que nos fizeram algum tipo de mal na traição. Certo? Também nós temos, por exemplo, cidades muito perversas. O Apocalipse nos fala dessa união, não é, de todas as perversidades numa cultura, por exemplo, chama-se isso de Babilônia. Infelizmente não coloquei a Babilônia aí, né? Por isso, a Bíblia, quando fala de Amalequita, e agora sim vem essa figura, não é? É sempre uma guerra que é travada na periferia da nossa vida. Ela não ataca em você, em primeiro lugar, no coração, nem na mente. Ela ataca você onde você é mais vulnerável. A Amalequita é o inimigo traiçoeiro de Israel. Aliás, é o primeiro inimigo que os israelitas tinham que vencer. Sabe por quê? Porque no Egito, quando Moisés foi diante de Faraó e disse, deixa o meu povo ir, tá? O que é que Deus fez? Deus lutou as guerras pelos israelitas. Ele mandou as pragas, ele mandou as 10 pragas e venceu então o exército, depois abriu o Mar Vermelho, depois transformou aquela água, né, que estava imprópria para tomar, uma água própria, mandava as codornizes, mandava o pão do céu, o maná do céu, todos os dias, ou seja, Deus estava provendo até ali, e vencendo todas as guerras para os israelitas. Mas chegou um determinado momento onde Deus disse assim, Moisés, agora vocês vão enfrentar o primeiro inimigo real de suas vidas. E esse inimigo, ele não ataca você por frente. Esse inimigo não ataca você declarando guerra. Não, ele é sorrateiro, ele pega o cansado, ele pega o exausto, ele pega você quando você está mais vulnerável, quando você está chateado, quando você quer jogar a toalha, ele pega você. E aí você pode dizer assim para mim, pastor, isso não acontece com a minha vida. Acontece sim, porque todos nós ficamos cansados, exaustos, às vezes somos pegos sorrateiramente, sem querer às vezes, por esse inimigo, não é? Que, digamos assim, é simbolizado por esse povo chamado Amalequita. Tá? Quem eram os Amalequitas? Os Amalequitas eram, na verdade, descendentes do próprio Abraão. Eles eram netos de Abraão. E você vê que em poucas gerações, algumas gerações, de um homem tão poderoso em Deus como era Abraão, se tornou uma nação traiçoeira. Uma nação que trazia desgraça por onde passava, porque eles aprenderam a ser sorrateiros, aprenderam a ser vingativos, a trabalhar na surdina, a trabalhar com táticas de guerrilha, onde ninguém esperava. De repente ali estavam os amalequitas, fazendo guerra. Não é? Então esses netos de Abraão, descendentes de Esaú, se tornaram na Bíblia um modelo de povo ruim, que Deus disse, nós queremos acabar com a memória desse povo. E foi profetizando isso. E se você perseguir Amaleque na Bíblia, os amalequitas na Bíblia, você vai ver assim, por exemplo, uma situação em que Saul estava diante desse inimigo e de novo o Senhor disse, olha, vamos acabar com a memória desse povo, porque esse povo realmente está fazendo muito mal ao povo de Deus. Então a Amalequita na Bíblia se tornou o símbolo de traidores, de sorrateiros,
daqueles medonhos inimigos que querem te aniquilar, acabar com a sua fé, e de alguma forma derrotar você quando você está mais vulnerável. Agora a pergunta é, por que é que se tornaram assim? Por que é que ficaram assim? Por que é que era um povo que vinha com a faca para apunhalar o povo de Israel pelas costas? Será que nós temos amalequitas na nossa vida? Amalequitas, esse símbolo, esse modelo de inimigo que invariavelmente eu e você temos que enfrentar. É o nosso pior inimigo, depois de Satanás. Por quê? Porque esse inimigo sempre te ataca pelas costas. O inimigo que surpreende na retaguarda. E quem é que estava na retaguarda? Lá em Êxodo capítulo 17, os idosos, os cansados, os deficientes, aqueles que não podiam caminhar com rapidez no deserto, não tinha naquela época cadeira de rodas, não é? Então, todos esses, os menos precavidos, eram assaltados e aniquilados por esse povo traiçoeiro, não é? Que trouxe para Israel as piores derrotas no seu primeiro momento. Então, primeiro nós temos que reconhecer, como reconhecer os piores inimigos da nossa vida. Em primeiro lugar, esse é o inimigo que, pode colocar, que ataca pelas costas. É dissimulado. Por exemplo, qual era o pior inimigo de Davi? Não era nenhum desses povos ao seu redor. Era a sua própria carne. Coloca lá de novo, volta lá. Era a sua própria carne. Era o seu olhar. E no momento onde ele estava mais tranquilo, mais desprevenido, ele andou pelo palácio, olhou e viu Batseba. E a Bíblia diz que ele queria tomar posse naquela cultura, não é? Qualquer rei podia ordenar a mulher que quisesse, que viesse ter até com ele. A Bíblia diz que, então alguém diz para ela, essa aí não, porque ela é casada com o cara mais leal a você, Davi, não faça isso. O Urias está lá na guerra e você vai possuir a mulher dele. Não faça isso. E o Davi, cheio das seus problemas com o poder, com a possibilidade de transgredir dessa vez, toma essa mulher, a engravida, e agora ele tem um problema nas mãos chamado Urias. E o Urias é tão leal a ele, que ele é chamado da guerra, coloca lá Urias, e ele em vez, não é, de entrar em casa e deitar com a sua mulher, ele fica deitado à porta da casa. Davi tenta, de alguma forma, com que ele se embriague. Davi estava terrível naqueles dias. Ele foi vencido pelos amalequitas na sua vida. Não é? Soberba dos olhos, não é? A vibração da sua carne. Meu querido, mesmo um homem tão espiritual como Davi, era um homem que também tinha as suas lutas contra a carne. E por isso, não menospreze esse inimigo que te ataca pelas costas. Quando você acha que está tudo bem, que nada vai acontecer comigo, que eu não preciso mais orar, nem ler a Bíblia, não preciso ir mais aos cultos, querido, tem a malequita, tem a nossa carne, tem a soberba dos olhos que nos ataca. A Bíblia diz que então o Davi tenta embebedar Urias. E olha, eu conheço bêbado, que quando está naquele pior porre, ele é terrível. Amaldiçoa, fala mal, xinga. Agora, eu não vi ainda um cara tão leal como Urias, que mesmo bêbado não entra em casa, não dorme com a sua mulher, ele se deita mais uma vez e é leal ao seu rei, leal ao seu Deus, mesmo embriagado. Ele é melhor do que Davi. E aí Davi trama mais uma vez e manda ele para frente de batalha, dizendo assim, não vai ser morto por mim, não vai ser morto por Joabe, ele vai ser morto pelo inimigo, no momento de vulnerabilidade lá das tropas, ele vai ser exposto, e Davi então comete um adultério e um assassinato. Estamos em boa companhia, porque apesar de tudo isso ter acontecido, ele se arrepende. Um dia, quando ele acha que ninguém mais sabia dessa história, Natã chega para ele e diz, Davi, eu queria lhe contar uma história. Posso contar uma história para você, o rei Davi? Claro. Um homem tinha muitas ovelhas,
era rico demais, e um dia visitou o seu vizinho que tinha uma ovelha. E esse homem rico, então, pede para que esse homem pobre sirva-se, né, sirva-lhe dessa ovelha. Ele vai lá e mata essa ovelha única desse vizinho. E o Davi fica tão enfurecido e diz assim: mas que sacana, que homem mau, que coisa que está acontecendo. E ele fala assim: Davi, você é esse homem. Você fez isso. Você usurpou o que não podia. Você tirou a mulher do homem mais leal da sua tropa, o Urias. Querido, quando nós não estamos vigiando, às vezes a nossa própria carne, os nossos olhos, a soberba da vida, traem a gente. E nós não percebemos que fomos apunhalados pelas costas. Cuidado, esses amalequitas, esses inimigos, eles vêm onde você é mais vulnerável. Mais vulnerável. É quando você menos espera, você está sendo atacado. Em segundo lugar, como é que a gente reconhece esse inimigo amalequita? É o inimigo que ataca quando você não tem mais forças. A Bíblia diz que eles estavam cansados em Deuteronômio, cansados lá ao sair do Egito, porque a Bíblia diz que quando eles estavam pedindo para sair do Egito, os capatazes dobraram, não é, as cotas de trabalho. Gente morria de trabalhar tanto para o faraó. Então eles saíram já cansados de lá. Saíram exaustos, saíram meio que sem comer, no meio da noite, com pão sem levedura nenhuma, não é? Por isso a Páscoa. Saíram e enfrentaram o mar, quer dizer, chegaram do outro lado cansados. E esse primeiro inimigo espreitando, olhando, percebendo, vamos atacar por trás. Vamos atacar na hora em que eles estão vulneráveis, exaustos de tanto trabalhar, exaustos de tanto andar, exaustos de tanta travessia, de águas amargas, de não ter comida para todos. O Moisés teve que ferir a rocha, diz a palavra de Deus. A Amaleque, então, ele ataca quando você já está pisado, quando você já está desanimado, quando você já está esculachado, quando você está na lama, ele pisa na sua cabeça. Esse é um dos nossos piores inimigos. Soberba da carne, soberba da vida, não é? E nosso próprio olhar que nos engana e nos joga no chão. Terceiro lugar, como reconhecer esse inimigo? O pior inimigo não tem temor de Deus. O hormônio não se converte. Já falou um pastor aí, né? Essas coisas têm que ser descortinadas pela palavra de Deus, pela luz de Deus e pelo temor de Deus. O que é ter temor de Deus? É respeitar o próximo. Até na guerra há um certo temor de Deus, porque as pessoas podem ser pelo menos aprisionadas. Prisioneiros de guerra são feitos. Há leis que protegem pessoas que são presas. Mas esse inimigo, os amalequitas da sua vida e da minha vida, não tem temor de Deus. Não tem respeito a você. Não tem compaixão. E vão querer vencer você no pior momento da sua vida, quando você está cansado, exausto e vulnerável. Então, por isso que Jesus mandou vigiar. Vigia e ora. Porque tem horas em que você parece que não está entendendo o que está acontecendo e está sendo derrotado por esse inimigo. Agora, como é que a gente pode vencer esse pior inimigo? Como é que a gente pode fazer frente a esses amalequitas na nossa vida? Como? 3 coisas para você guardar no seu coração e para que você esteja vigiando e orando realmente com o Senhor Jesus. Primeiro lugar, guarde bem os sinais de Deus na sua vida. O que é que Moisés tinha trazido lá do Egito? Um sinal de Deus, a vara de Deus. Ele disse assim: olha, com essa vara você vai ordenar ao mar, com essa vara você vai derrotar
lá os videntes do Egito, não é? As serpentes, com essa vara você vai falar e vai surgir água da rocha, com essa vara você vai derrotar os inimigos da sua vida, e quando você subir ao monte lá, você vai mostrar a vara de Deus para todo o povo de Israel. Quando eles olharem, eles vão ver, Moisés está lá, intercedendo por nós, e enquanto ele estiver intercedendo, nós vamos ganhar, e nós não vamos parar de lutar. Por isso, lembre dos sinais de Deus da sua vida. Quantos livramentos, quantas curas, quantas bênçãos, quantas coisas Deus tem te dado. Quantos momentos onde você sentiu aquela presença de Deus tocar em você, e você diz, meu Deus, eu não posso trair isso. Eu não posso trair o meu Deus, que tem os sinais evidentes de Deus no meu coração, na minha caminhada. O livramento de Deus esteve comigo. Se eu desse o microfone para cada um de vocês tem histórias com Deus. Amém, pessoal? Temos histórias com Deus. Temos livramentos de Deus. Temos experiências com Deus. Portanto, guarde sinais de Deus na sua vida. Um dia eu estava num retiro, juntamente com um irmão que morava em Angola, e ele me ensinou um negócio muito simples. Estávamos ali orando a Deus, o Espírito Santo nos visitou, tão gostoso como acontece assim também nos retiros, e ele catou uma pedrinha no chão para mim, uma pedrinha no chão para um outro irmão em Cristo, e uma pedrinha no chão para um outro, para ele mesmo, e disse assim, com essa pedra, eu quero que vocês lembrem desse momento em que o Espírito Santo nos visitou. Essa pedrinha se tornou o marco do nosso momento de espiritualidade ali. Eu sei que você pode catar pedras, catar tantas outras coisas. Hoje em dia tem foto, hoje em dia tem tanta coisa que você manda para lá e para cá. Guardem esses momentos para que você adore a Deus. Uma coisa que vocês têm que saber, vocês que talvez venham de uma tradição onde nichos, onde lugares sagrados eram lugares de adoração, não é? Onde igrejas eram lugares de adoração, de peregrinação. Na verdade, no Velho Testamento, quando Deus mandava construir um altar, não era para adorar. Nenhum lugar você vê, quando o altar é construído, que há ali um momento de adoração, né? Nas outras gerações. Talvez no momento que foi construído, sim, matavam ali um cordeiro. Mas depois, quando as gerações passavam por aquele altar, eles já não estavam mais adorando ali. Eles perguntavam, papai, por que é que tem esse altar aqui? E aí sim, o papai, aquele que passou pela experiência, dizia, esse altar aqui foi construído porque aqui, nesse lugar, Abraão um dia cultuou a Deus, falou, e aí contava-se a história daquele altar. Querido, você tem que ter altares de Deus, experiências de Deus na sua vida que marcaram você para sempre. Amém? Para você contar para as próximas gerações, dizendo assim, nesse lugar, nesse retiro, nesse lugarzinho aqui, Deus me visitou, Deus falou comigo. Guarde os sinais de Deus com você. Guarde os sinais de Deus no teu coração e simbolize isso não para adorar aquele objeto, mas lembrar e contar a história sagrada para as próximas gerações. Amém, pessoal? Você tem guardado os sinais de Deus na sua vida? Ou você já esqueceu? Lembranças de Deus, histórias sagradas da sua vida. Guarde isso como uma riqueza. Abraão, ele tinha um cajado. E dizia, com esse cajado Deus tinha me abençoado tremendamente. Segundo lugar, lute com todas as suas forças. Está aí o Moisés lutando aí, ó. Lute com todas as suas forças, mas coloque a sua dependência em Deus. Como eu falei, até então Deus tinha lutado contra o faraó. Deus tinha aberto o mar vermelho. Deus dava pão e água. E aqui acontece a primeira batalha contra os amalequitas. Eles vêm, é a sua carne, é a sua periferia, é aquela que te ataca quando você está exausto e cansado, quando você quer jogar a toalha. Deus disse assim, agora Moisés, vocês vão ter que lutar isso aí. Eu vou dar um incentivo, eu vou estar, não é, com você lá como exemplo de oração, de intercessão.
mas vocês vão lutar essa batalha. Querido, bem-vindo à batalha contra a sua própria carne. Nós temos que lutar isso. Não é a mamãe, não é o papai, não é o pastor. O pastor pode estar orando, intercedendo, um grupo pode estar orando, intercedendo, mas a batalha final, quem tem que fazer é você. Amém, querido? Não tem jeito de terceirizar esse negócio. Quando você está cansado, exausto, vulnerável, cuidado, há um inimigo esperando derrotar você. Moisés iria orar, mas eles tinham que aprender a lutar. Como Deus luta por nós, muitas vezes só sendo a nossa inspiração. Lembrando de que a gente já lutou, não é, guerras lá atrás, com os sinais de Deus. Agora, ele tinha que ser apenas uma inspiração para a batalha. Eles olhavam para o monte e viam lá o Moisés com as mãos erguidas, os dois irmãos ali segurando as mãos dele, fazendo o possível para manter esse cenário, essa possibilidade visual, não é? Para o povo continuar lutando. Olha lá, o velhão está lá em cima, vamos lutar, não vamos deixar a peteca cair. E assim a Bíblia diz que eles pela primeira vez venceram os amalequitas. Querido, você pode vencer através do poder de Deus, através da oração. Terceiro lugar, isso é muito importante, faça isso. Cerque-se de pessoas que sustentam os teus braços. Amém? Tem gente que quer botar os teus braços para baixo, tem gente que quer pisar em você, tem gente que quer pisar na sua fé, quer desafiar você a parar, quer dar a você realmente, não é? Quer desincentivar a sua vida de fé, questionar tudo o que você crê, questionar tudo o que você é em Deus. Moisés não. Moisés escolheu a dedo, não é? Arão e Hur, duas pessoas em quem ele confiava plenamente. E eles tiveram a ideia, não foi decisão de Moisés, levantem as minhas mãos. Não, senta Moisés, você está cansado. E nós vamos erguer as mãos para que o povo veja que você está prevalecendo e Deus está prevalecendo nessa guerra. Querido, com quem você está andando? Com quem você está se acercando? Você está deixando com que o teu cansaço espiritual, a tua exaustão muitas vezes, te levem para áreas vulneráveis, que vai deixar você exausto e cansado até de orar e de buscar ajuda. Querido, nessas horas, eu coloquei essa foto aí, a tua célula, os teus irmãos mais chegados, são aqueles que vão ajudar você a não cair em nome de Jesus. São aqueles que vão ajudar você a ficar firme com Jesus. E obrigado, Senhor, por tantas células que têm feito isso. Muito obrigado, Senhor, aqueles que não deixam de lutar e pelejar contra os amalequitas da nossa vida quando estamos cansados e exaustos. Queridos, nós temos que olhar entre nós, inclusive, nas nossas células, nos nossos cultos, aqueles que muitas vezes estão faltando demais. E aqui não é só uma questão religiosa. Aqui não é uma questão de eu falar, olha, você está faltando demais, eu vou... Não, não é isso. Mas é o cansado, o fraco, o vulnerável, às vezes, que está acontecendo isso. E Amaleque vem e quer prevalecer e quer derrotar. Cerque-se de pessoas que sustentem os teus braços. Não se coloque ao redor de gente desanimada, de gente cansada, de gente vulnerável. Levante-se e vá para os teus irmãos que vão levantar você. Tem dia que a gente pega o telefone e diz assim, eu preciso ouvir a tua voz, porque tu é um cara animado. Então eu ligo para alguém que é animado. E aí eu vou me enchendo do Espírito Santo pelo ânimo daquela pessoa. Amém, pessoal? E você vai se cercando de pessoas maravilhosas, não é? Cadê os irmãos seus que te levantam na hora em que você está menos, está vulnerável, né? Está cansado e exausto? Meus irmãos, quero terminar hoje dizendo que eu preciso demais de vocês, e vocês também precisam de mim. Mas eu não vou lutar essa luta sozinho, porque eu não tenho um cajado aqui.
Mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E você também tem. E você também tem irmãos na sua célula. Você tem irmãos que vão te ajudar a lutar. Querido, nós não queremos ser derrotados por Amaleque. Aliás, esse Amaleque continua na Bíblia toda, né, tendo esse desafio para os israelitas. Mas eu quero lembrar de uma outra coisa. A Bíblia diz que tem alguém à direita de Deus, com os braços levantados, intercedendo por você, para que a tua peteca não caia, meu filho, para que a tua força espiritual esteja nele. É o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou e viu Jesus levantado, né, e esperando que ele ainda estivesse ali, firme, forte, no seu testemunho mesmo sendo apedrejado. Olha, quando Jesus se levanta do trono na Bíblia, é algo muito sério, porque a Bíblia diz sempre que Jesus está sentado no trono, à direita de Deus, mas naquele momento em que os servos de Deus estavam vulneráveis, cansados, sendo apedrejados, ele se levanta, ele honra você, ele honra a sua vida espiritual, ele honra tudo que você proclama e ele vai defender você, porque essa luta, sim, você tem que aprender a lutar, mas no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus. Hoje eu quero falar com você que está exausto. Hoje eu quero falar com você que está cansado. Eu peço que vocês todos se levantem. Nós não vamos ficar aqui identificando as pessoas A, B, C, não é isso. Mas você sabe como é que está a sua caminhada com Deus. Se tornou monótono? Se tornou uma religiosidade apenas, seguir Jesus? Está cansado esse negócio de culto, culto, culto? Às vezes nós temos que olhar para nós mesmos e dizer assim: ô Senhor, estou ficando tão religioso, esse negócio está me pegando, Amaleque está me destruindo. Querido, você que está cansado, exausto, o Senhor Jesus tem uma palavra para você hoje à noite. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de espírito. Queridos, só Jesus tem alívio para nossas almas. Mas é você que tem que lutar essa guerra. É você que tem que fazer a diferença. Eu peço ao grupo de louvor para vir à frente. Tá? O grupo de Lucas, assim, ó. Abaixa um pouco a tua guitarra. Está tocando bem, mas está muito alto. Teu pai está ficando meio velho, né? Abaixa um pouco a guitarra, tá? Quem veio do retiro veio com todo aquele pique, né? E aí, assim, eu entendo, tá? Mas baixa um pouquinho a tua guitarra. E eu quero ministrar o teu coração hoje à noite. Você que está cansado, está religioso, está sobrecarregado, está dizendo assim: pastor, olha, o negócio para o meu lado está começando a pegar. E eu peço que você, Espírito Santo, hoje à noite, venha renovar a tua caminhada com Jesus. Nós revelamos aqui o poder de Amaleque. Nós revelamos aqui que tem na sua carne uma luta terrível. A minha também, não é diferente. Mas nós temos alguém que está olhando para você e dizendo: você não vai ser derrotado, porque a carne também será derrotada pelo poder de Jesus. Todos os dias da nossa vida, nós sabemos que o Senhor Jesus está intercedendo, está com os braços levantados, dizendo: Senhor, esse é o teu povo, não esquece deles. Não esquece deles. E eu tenho certeza que Ele não vai esquecer de você. Se você quiser vir aqui à frente hoje, receber uma oração de encorajamento, de ajuda, nós não vamos pisar em você, nós não vamos acusar você, nós vamos orar para que Deus te mantenha de pé. Glória ao Senhor Jesus. Pode vir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, encoraja os teus filhos cansados e exaustos, encoraja os vulneráveis, encoraja os que estão perdendo tantas vezes para Amaleque, para a carne. Senhor, encoraja
Encoraja os teus filhos a virem e a receberem o poder do Espírito Santo para lutar mais uma vez, para não desanimar. Você que está cansado, sobrecarregado, venha, porque o Senhor Jesus está aqui e Ele vai dar alívio ao teu coração. Ele vai dar alívio ao teu coração. Eu peço que você faça como estava naquela última figura. Eu quero que você mostre a última foto outra vez, por favor. Mostre a última foto, tá? E eu vou pedir que nós façamos aqui 2 colunas, uma atrás e outra na frente. E você abraçando o seu irmão. Chega mais perto aqui. Abraça o teu irmão. Abraça. Não precisa apertar, é só abraçar, tá? É só abraçar. Glória a Deus. Tem mais lugar aqui, pessoal. Tem mais alguém que quer vir? Então você que está aí também vai abraçar a pessoa que está do seu lado. Num gesto em Jesus. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Se você está sozinho, chega mais perto de alguém. Porque é assim que nós vencemos Amaleque. Amém, pessoal? É assim, ó, que nós nos sustentamos. Precisamos dos outros também para ser curados, também para ser abençoados, também para ser amados. Glória a Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Senhor Jesus, hoje desmascaramos de novo o inimigo, Senhor. O inimigo próximo, sorrateiro, que tem nos atacado, Pai, através dos olhos, através da soberba da vida, a partir da fraqueza da carne. Senhor, aqui estão os meus irmãos, estamos juntos aqui reconhecendo, essa é uma batalha diária, é uma batalha difícil, é uma batalha muitas vezes inglória, mas nós temos o Espírito Santo, que nos dá poder, que nos dá coragem, que nos dá forças para continuar, e assim como Israel venceu muitas vezes, haveremos de vencer pelo poder do Espírito Santo. Oh, que o sangue de Jesus perdoe os cansaços, as vulnerabilidades, perdoe, Senhor, tudo aquilo que temos atravessado, mas Pai, dá-nos agora coragem, para olhar e lembrar dos sinais de Deus na nossa vida, lembrar do Teu cuidado, do Teu amor, lembrar que a Tua graça não é vã, lembrar que todo o trabalho do Senhor continua em nós, e que o Senhor tem nos amado, e o Senhor Jesus tem se levantado sobre nossas vidas, e com os braços estendidos hoje à noite, Ele diz: continue, meu filho, continue, minha filha, eu estou lutando por você, para que você não perca o ânimo espiritual em sua vida. Ore comigo assim, todos vocês agora. Espírito Santo de Deus, tantas vezes estou cansado, exausto, e preciso reconhecer que tenho perdido batalhas. Vem agora, Espírito Santo, fortalece a minha vida. Eu sei que tem um inimigo que se chama carne, e eu peço a Deus, essa vitória seja minha também. Todos os dias eu me levanto contra Amaleque e vou derrotá-lo em nome de Jesus. É o mesmo poder que estava sobre Jesus, agora está na minha vida, e eu te agradeço por isso, e peço graça para lutar, peço determinação, forças para lutar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Vamos cantar o Senhor Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Aleluia! Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer. Glória a Deus. E
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, Senhor. Essa semana nós entregamos nossos olhos, nós entregamos nossos desejos mais profundos e secretos e pedimos, ó Deus, tua vitória contra Amaleque, contra a carne que tantas vezes sorrateiramente nos ataca. E eu sei, Pai, que tu estarás conosco, porque o Senhor mesmo já falou que a carne é fraca e nós precisamos, Pai, do teu poder, da tua graça, do teu olhar sobre isso. Pai, protege o teu povo, protege o teu rebanho, protege nossas famílias, protege, Senhor, nossa espiritualidade. Essa semana, mais uma vez, em nome de Jesus, abençoa cada líder de célula, cada irmão e irmã que tem frequentado as células e que muitos ainda venham a frequentar e ser abençoados ali, Pai. Boa semana para vocês, em nome de Jesus, amém, amém. Um abraço no seu irmão aí, glória a Deus, glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, glória a Deus, terra e céu.